Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. É sempre um prazer enorme para mim estar aqui na Legale com vocês. Eu que sou mentora de exame de ordem, trabalho com OAB, provas de OAB há mais de uma década. Vim aqui hoje conversar com vocês sobre a melhor estratégia para que você possa alcançar a sua aprovação no exame de ordem. Nós teremos aí no próximo mês a prova para o exame de ordem 41 e eu quero que você seja o próximo advogado da OAB. E aí, por isso, hoje eu vou conversar aqui um pouco com você sobre a melhor estratégia, sobre como a prova funciona, sobre o que você precisa fazer e saber para ter um alto desempenho nesta prova, tá bom? Para você que não me conhece, meu nome é Adriana Freire, eu sou advogada, sou palestrante, sou mentora de exame de ordem, trabalho com coach para provas e concursos públicos e é um prazer, sempre um prazer, poder compartilhar com você o meu conhecimento, a minha experiência com essa prova que foi tão desafiadora para mim, que fiz há alguns anos, e a gente vem aí sempre com o desafio, né, de vencer aí esse índice de aprovação que vem melhorando. Talvez você nem acredite, às vezes escuta tanto ouvir dos outros, né? Ah, meu amigo reprovou, alguém reprovou, mas tenha certeza que a prova da OAB, ela é uma prova que vai falar muito mais sobre você do que sobre a FGV. Se você entender como é que funciona essa prova, se você não procrastinar, se você coletar todas as informações que eu vou deixar aqui para você e principalmente focar nos conteúdos que o teu professor vai te direcionar, com certeza você será aprovado, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho ou tirar qualquer dúvida que você tenha quanto que vamos conversar aqui, você vai me achar nas redes sociais. Lá no Instagram, todos os dias eu posto dicas para vocês. O meu Instagram é Adriana Freire OAB. Me procura, fala para mim que você assistiu essa aula, mande a sua dúvida que eu terei o maior prazer em te ajudar, tá bom? Vamos começar pelo começo, sem mais delongas. Olha só, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que a prova da OAB, ela não é uma prova tão difícil como as pessoas falam. Na verdade, existe sim uma dificuldade pela falta de identificação do tema específico que cairá em prova. A gente tem um edital que abrange muitos conteúdos, né? A maioria dos conteúdos são conteúdos que são voltados para a faculdade. Então, o Ministério da Educação, ele seleciona lá a grade do curso de Direito e dentro da prova da OAB, nós poderemos nos depararmos com qualquer tema que está dentro dessa grade, principalmente com relação às atualizações. Qualquer tema novo pode ser cobrado, desde que essa atualização ela tenha sido publicada até o dia da publicação do edital, ou melhor, até um dia antes da publicação do edital, tá? Publicou o edital, é aquele daquela data para trás, os conteúdos que poderão ser cobrados na sua prova. Então, nós não temos uma prova difícil. Por que eu não considero que essa seja uma prova difícil? Porque é uma prova que você pode errar 50% do conteúdo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você pode errar 50% do conteúdo. Isso é muita coisa. Isso também nos traz uma tranquilidade. Sempre vão existir algumas disciplinas que você domina mais, aí a gente vai aqui entender a logística da prova, para que você entenda e principalmente estude aquilo que realmente vai potencializar. E aí, por que eu digo para vocês que a prova ela não é difícil, ela é apenas desafiadora? A gente é desafiadora porque a gente precisa entender como a prova funciona, a gente precisa entender quais são as disciplinas que serão cobradas na nossa prova, a quantidade de pontos, como eu performo nessa prova. A gente tem essa dificuldade com relação aos temas, mas a gente também tem uma vantagem, uma facilidade.
A banca que aplica essa prova é uma banca de concurso público, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela é uma banca de concurso público, ela é uma banca que tem coordenação de concurso, tem coordenação de OAB, as questões elas são preparadas de forma antecipada, o Conselho Federal da OAB faz uma vista dessas questões, e aí toda questão que tem em prova foi validado pela prova da OAB, pela comissão do exame de ordem, e se porventura houver alguma divergência, alguma falta de informação, a gente tem aí o período de recurso, a gente tem recurso nos dois momentos, na primeira e na segunda fase. Então, eu sempre falo para vocês que é sempre bom a gente se apegar ao que é positivo, ao que é bom. Para quê? Para que a gente possa ter motivação no processo. Se eu vou estudar para a prova da OAB, eu não tenho que me preocupar se fulano ou se cicrano reprova. Eu preciso me preocupar com a minha aprovação. Quais são as minhas chances, quais são as minhas possibilidades? E aí, como eu estou falando para você, o fato da Fundação Getúlio Vargas ser uma banca de concurso público, estar aplicando o exame de ordem há um bom tempo, faz com que nós, profissionais do direito, já tenhamos aí uma média. A gente tem uma coisa que a gente chama de raio-x, que na verdade é a identificação dos artigos que a banca mais gosta de cobrar. Esses artigos são trabalhados pelos professores na sala de aula de vocês, são trabalhados pelos coaches, pelos mentores, pelos autores, por todos os cursos e todos os professores que têm aí livros voltados para o exame de ordem. É óbvio que dentro de cada disciplina a gente consegue identificar quais são os principais temas e, notadamente, quais são os temas ou parte dos temas que a Fundação Getúlio Vargas mais gosta de cobrar em prova. Isso não nos dá uma certeza de conteúdo, mas isso nos direciona para o que estudar. Porque quando a gente faz a análise de provas anteriores, a gente observa que a prova ela repete o conteúdo. Em alguns casos, existem questões muito parecidas. Elas não são idênticas e não poderão ser. Toda prova ela tem que ter a questão inédita. A grande questão é que quando você observa o contexto da questão, e quando você está acostumado a treinar questões, você consegue facilmente fazer o que a gente chama de seleção de alternativas, né? Porque o que é que acontece? Não espere, não se cobre, que você vai responder uma prova com 80 questões e vai saber exatamente a resposta de cada questão. Não funciona assim. E se você achava que funcionava desse jeito, pode tirar esse peso do seu coração. Eu faço mentoria, eu aplico mentorias, e é muito comum os alunos virem, assim, chegam para mim num desespero muito grande, porque não tem muito tempo, porque muitas vezes ainda estão na faculdade, e eles não sabem como é que vão dar conta de estudar tantos conteúdos, como é que vão fazer para decorar os arquivos, como é que vão fazer para decorar todos os temas para conseguir responder. E o que eu sempre falo é, a resposta que a banca precisa já está na prova. A única coisa que você vai precisar é indicar essa resposta. Quando você estudar esse conteúdo, principalmente quando você fizer, e aqui eu já deixo um bom conselho para você, você precisa ler a leitura da lei seca, você precisa pegar a legislação, ler os artigos, os incisos, ler com propriedade. Se tem alguma palavra que você não entenda, vai lá, busca o dicionário, busque um significado, não entendeu, consulte o seu professor, porque o que não pode é você ter dúvida. Quando você faz essa leitura, e principalmente quando você tem intimidade com esse texto, você consegue responder um número maior de questões de forma positiva. Você consegue fazer identificação. Talvez isso não seja claro para você, eu não sei em que nível de treino você está, mas é muito comum a gente começar a treinar questões e começar a se deparar com o perfil da banca. E esse perfil da banca nos mostra que quando ela faz um questionamento, existe lá uma questão, ela vai trazer um caso do cotidiano. Hoje, cada vez mais, a OAB coloca questões práticas de algum caso que aconteceu, e ela vai pedir para que você se posicione como advogado e indique ali aquela resposta correta ou a resposta errada. Quando a gente faz muitas questões, é muito comum a gente observar que facilmente a gente anula duas questões
E aí a gente fica geralmente com dúvidas em apenas duas alternativas. Essas alternativas, geralmente, elas são parecidas, muitas vezes o que muda é uma preposição, às vezes é um detalhe que, por você não fazer a leitura da lei seca, você acaba não buscando naquele momento, mas a alternativa correta, ela vai estar em prova. Você eliminando facilmente duas alternativas, você vai ter mais chance de acertar a questão, com certeza, porque aí você está eliminando alternativas, você vai ficar mais próximo da alternativa correta. Então, o que é que eu quero lembrar para você antes da gente começar aqui pelo básico? Esta prova ela não é difícil. Se você acha ou se alguém disse isso para você, elimine isso da sua cabeça, porque isso não vai te motivar para estudar. Se você tiver essa noção, isso vai, na verdade, ficar te prejudicando com relação a todo esse processo, tá? Então, elimina isso. Ela é uma prova, sim, desafiadora, são muitos temas, mas uma coisa é ser desafiadora, outra coisa é ser difícil. A segunda coisa que eu quero que você saiba é que o treino de questões vai te deixar com intimidade com relação à banca da Fundação Getúlio Vargas, então você vai aprender a eliminar questões, isso vai te deixar mais próximo da alternativa correta. Quero te lembrar também que essa é uma prova que você só precisa pontuar 50% do conteúdo. 50%, você pode errar metade da prova. Fez 40%, você está dentro. Então, observa que é 50%. Então, a outra vantagem, né? Você pode, a prova não é difícil, ela é desafiadora. O treino de questões vai trazer para você a identificação do perfil da banca, com relação também à questão de quanto você pode errar 50% das questões, isso também é algo positivo para você. Depois eu vou falar também um pouco sobre estratégia, mas é por isso que eu quero dizer para você assim, olha, calma, porque no final, essa aprovação ela vai depender muito mais de você, muito mais do teu pertencimento quanto ao ato de responder questão. Ela vai depender muito que você acredite em você para continuar o processo, para que você possa estudar, para que você possa vencer nos dias cansados, porque é uma maratona que existe uma pressão, não só da sociedade, muitas vezes até pelo teu próprio ambiente de estudo, né? Você não quer decepcionar o professor, você não quer decepcionar a mãe, você já está na faculdade há tanto tempo, você quer logo fazer esse exame. Muitas são as cobranças, mas cobranças internas em excesso acaba te trazendo prejuízo. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é entender como essa prova funciona, segura o coração, controla a ansiedade, faz o básico e começa neste básico, com certeza, acreditando em você. Se você acreditar em você, você vai ter parte da aprovação já de cara, porque posso garantir para vocês que uma das coisas que mais reprova o aluno é a falta de comprometimento com ele. E aí, essa falta de comprometimento com ele, ela é gerada muito por aquilo que ele acredita. Porque, veja só, você pode me responder aí onde você está. Reflita. Se na sua cabeça você acreditar que não é capaz de ser aprovado, que não é bom o suficiente, que se você é burro, o que você imaginar, você acha que o seu cérebro e o seu corpo vai estar criando ações para fazer com que essa aprovação chegue? Será que é isso que vai acontecer? Ou por causa desses pensamentos, o meu comportamento vai ser o da procrastinação? Não é? Reflita. Porque, gente, uma coisa que a gente precisa entender. As nossas emoções, elas são responsáveis pelas nossas ações. E as nossas ações, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente faz principalmente com constância, ela traz para a gente resultado. E no final, resultado é aquilo que a gente quer. Então, o que é que eu estou te dizendo? Olha, esteja positivo e acredite em você. Porque se você se tornar uma pessoa positiva e acreditar em você, você todos os dias você vai querer se dedicar. Você sabe que é capaz de alcançar o resultado. Você sabe que tem pessoas que te apoiam, você sabe que tem material bom para estudar, você sabe que tem professores para te dar o suporte. Você vai lá e, cara, vou lá, vou fazer a minha parte.
E com certeza você fará a sua parte da melhor forma possível. Por quê? Porque o sentimento de esperança, a confiança, a positividade me faz caminhar, mesmo diante dos desafios da falta de tempo, dos trabalhos da faculdade, muitas vezes cuidar de filho, de marido ou de esposa, né? Pegar trânsito para chegar em casa e ainda ter que estudar. Quando eu acredito, quando isso é claro para mim, quando eu tenho uma visão de futuro, quando eu já começo me enxergando como advogado, como eu sei que o meu desafio, ele já está só começando, mas ele é o início para uma vida extraordinária que eu desejo, eu vou fazer. Tem poder quem age. O problema é que quando eu tenho um corpo e uma mente que não acompanha esse pensamento, que é uma pessoa que tem muitas crenças, que acha que não é capaz, que acha que não merece, que acha que não é bom o suficiente, porque a família não conseguiu alcançar nada, porque não tem histórico, porque ai, que se vitimiza o tempo inteiro, essa pessoa dificilmente ela vai trabalhar de forma constante para alcançar esse objetivo. Por quê? Porque esses são sentimentos que te levam para a tristeza, te levam para o desânimo. E aí o fato de você estar desanimado, o que é que você quer fazer? É deitar, assistir TV mais um pouco, deixar para o dia seguinte, entende? Então, assim, a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque as nossas emoções, elas são responsáveis pela nossa ação. E a nossa ação, ela vai fazer uma mudança de comportamento. E é essa mudança de comportamento que vai fazer com que eu chegue no meu resultado. Ou seja, estou feliz, estou acreditando em mim, estou positiva. Cheque. Vou passar. Ninguém me segura. Qual é meu posicionamento? Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. Mas eu quero passar, então eu vou dormir 1 hora menos. Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, eu vou lendo no ônibus, eu vou ouvindo podcast no carro. Todas as vezes que eu pensar em entrar nas redes sociais, eu vou pensar e vou focar na minha prova, vou seguir os professores, vou ler as dicas, vou assistir as videoaulas. É isso, é você se pôr em movimento, porque a aprovação vem quando eu me coloco em movimento. Só que esse movimento, ele começa aqui, ó. Por isso que eu digo para vocês que a prova, a aprovação, ela fala muito mais sobre você do que sobre a própria prova, porque no final, gente, os professores vão dar os conteúdos para vocês. Vocês saberão quais são os conteúdos que precisam ser estudados, vocês saberão quais são os formatos das questões, vocês têm acesso às provas, você vai conversar com pessoas que passaram por essa mesma trajetória. O que vai diferenciar é o que você se propõe a fazer. Tem gente que busca toda essa informação, sabe tudo, mas não estuda nada. Tem gente que pega toda essa informação e aí coloca ela em prática e consegue aí a aprovação. Então, observe o que eu estou dizendo para você. Eu vou repetir. A prova não é difícil, ela é desafiadora. Você pode errar 50%. O treino de questões vai te deixar na cara do perfil da FGV, o que vai te ajudar a eliminar questões. Você precisa muito mais de você do que qualquer outra coisa, porque uma mente positiva traz um pensamento positivo que gera uma ação e uma constância para que você alcance o seu resultado. Essa é a base. Cuide de você. E aí, uma atenção aqui, uma chamada de atenção. Quando eu digo assim, cuide de você, estude, né, gere esse movimento, eu não estou falando só do movimento de sentar e estudar, tá? A gente precisa cuidar do corpo e da mente. Um corpo, uma mente sã não ocupa um corpo doente. Mente sã, corpo sã. Então você precisa o quê? Você precisa, mesmo diante do turbilhão de coisas, de faculdade, de preparação, você precisa fazer o básico. Gente, sabe o que é o básico? Tomar água. Eu vejo muito, gente, eu já tive uma aluna que ela foi internada com desidratação,
quinta-feira que antecede, daqui na quinta-feira do dia da prova. Ela estudando, simplesmente ela não se hidratava. A gente precisa tomar muita água, o corpo é água, meu cérebro ele vai precisar de água para oxigenar. Então, existem algumas coisas que eu preciso fazer que são básicas. Eu preciso dormir, eu preciso me alimentar bem, eu preciso tomar água e, de preferência, eu preciso praticar uma atividade física. A atividade física vai me dar energia, vai diminuir a minha ansiedade, vai me empoderar, porque vai me trazer saúde, né? Eu vou estar me alimentando bem. Gente, é a mesma coisa de praticar aí uma maratona. Vocês precisam entender. Deixa eu silenciar aqui. O meu telefone tocou para me chamar a atenção. Você precisa entender que quando a gente se prepara para a OAB, não é muito diferente do que se preparar para uma Olimpíada, se preparar aí com relação a tudo que a gente precisa, na verdade, fazer para deixar o nosso corpo e a nossa mente melhor. Lembre que você não é uma máquina. Lembre que o processo de memória, ele acontece na higiene do sono. Então, não vai adiantar muito eu passar madrugadas acordadas estudando, porque depois eu não consigo reter. Então, esse cuidado com você é o principal, tá? Quando você olhar para você com carinho, trabalhar a sua mente, cuidar da sua saúde e lembrar desses pontos que eu estou dizendo para você, com certeza você estará mais próximo da aprovação desta prova que a gente diz aí, que é tão desafiadora, mas é a prova que vai te abrir portas, vai te dar condições de exercer a tua profissão, vai te dar condições de melhorar a vida da tua família, vai te dar condições de para você correr atrás dos seus sonhos, quer seja na advocacia, quer seja na área educacional, quer seja no concurso público, não importa qual o teu sonho. O que importa é que se você escolheu o curso de Direito e passou 5 anos numa faculdade, você merece essa aprovação. Não tem como, a gente não discute isso. Você até pode querer honrar sua mãe, honrar seu pai, não é? Ser aprovado pelo seu esposo porque te apoia muito. E eu super dou valor a isso, porque a gente precisa dar honra a quem tem honra. Só que essa honra, ela precisa primeiro acontecer em nós. A gente primeiro faz com que a honra aconteça para a gente, que fomos nós que passamos lá tanto tempo na faculdade, entregando trabalho, indo para aula, estudando prova. Ninguém merece mais do que você. Depois a gente honra as outras pessoas, tá certo? E agora, sem mais delongas, vamos trabalhar o que a gente chama de estrutura da prova, para que você possa ir ter uma estratégia única que vai te dar aí condições de garantir essa aprovação para vocês. Depois, se eu tiver uma oportunidade de voltar aqui, eu vou detalhar melhor para vocês essa questão do processo de aprendizagem, que é uma questão que envolve aí nosso perfil neurolinguístico, envolve aí o nosso perfil comportamental, e aí eu vou trazer alguns conceitos para vocês, vou deixar aqui umas pesquisas para que vocês possam aprimorar a forma que vocês estudam. Todos nós aprendemos de todas as formas, temos capacidade para isso, mas o nosso cérebro, ele geralmente é desenvolvido mais para uma área, então tem gente que aprende melhor com visual, tem gente que é sinestésico, tem gente que é auditivo. Tudo isso a gente vai aprimorar, mas hoje, por ser a nossa primeira aula para o exame 41, eu estou querendo mais te dar toda essa base para que você, nessa reta final, já estruture, já se coloque na posição de vencedor e já possa aí correr atrás da tua aprovação de uma forma muito mais inteligente, cuidando das emoções, cuidando do corpo e cuidando daquilo que você tem de melhor, que é a tua vida você mesmo, tá certo? Então, bora lá. O que é que a gente precisa saber, né? Recentemente, a prova da OAB, ela passou por uma mudança estrutural e essa mudança ela fez com que algumas disciplinas elas entrassem na grade de prova. Essas disciplinas, muitos alunos sequer tiveram na faculdade ou muitas vezes elas não faziam parte das disciplinas principais. Não tem problema nenhum, porque no final a grande estratégia está também em você não estudar tudo. A gente não tem condições de estudar tudo. São muitas disciplinas. A gente precisa de muito tempo, então a gente precisa entender o
o que é mais estratégico, o que é que eu preciso estudar com a estratégia, né? De acordo com a melhor estratégia. E aí, o que é que acontece? Nós temos uma prova que você vai responder 80 questões. Essa prova ela vai ser dividida em 20 disciplinas. E essas disciplinas a gente divide em grupos. Esses grupos vão relacionar a quantidade de questões que ela tem. Então, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça para dizer para vocês. A gente diz que a prova da OAB ela tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. No grupo A, a gente tem ética, constitucional. Estou falando demais, deixa eu tomar uma água. Porque aqui o bichinho do quem sabe faz ao vivo é assim, né, gente? Bora lá. E aí, o que é que acontece? É, A prova tem lá, vou voltar. Grupo A, com a disciplina de ética, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. O grupo B, que a gente chama que é o grupo que não tem a maior quantidade de disciplinas, mas também não tem a menor quantidade de disciplina, nós encontramos as disciplinas de tributário, empresarial, trabalho, processo do trabalho. No grupo C, a gente tem as disciplinas menores, que são as disciplinas que entraram agora, e as disciplinas que a gente tinha antes, que são filosofia, humanos, a gente tem, me ajuda, direito, filosofia, humanos, internacional, ECA, consumidor, agora a gente tem previdenciário, a gente tem financeiro, e a gente tem também previdenciário, a gente tem financeiro, a gente tem eleitoral, tá certo? E aí a gente conclui o bloco das disciplinas. O que é que você precisa saber de imediato? A disciplina de ética, que é a primeira disciplina da sua prova, ela tem que ser estudada com muito cuidado para que você possa potencializar o teu resultado. Ela é a única disciplina com 8 questões e ela também é a única disciplina que tem poucos artigos. Então, a disciplina de ética, por ser menor, a gente consegue estudar 100% do conteúdo. Isso significa dizer que, se sua prova vier difícil, vier de forma razoável, né, mediana, ou se ela vier fácil, independentemente da forma, você vai estar pronto para responder essas questões. Mas duas questões que a gente fala também para que vocês estudem, principalmente a lei seca, é que consumidor. Embora elas estejam no grupo das disciplinas pequenas, elas são disciplinas que a própria lei seca direciona todo o conteúdo e não tem muitos desafios. O estudo dessas 3 disciplinas dá para você 12 pontos, que significa 30% do que você precisa para passar. Então, independentemente da forma que você esteja, independentemente do que você tenha que estudar, não existe forma mais fácil de pegar o ponto, né, de trazer esse ponto para a prova, do que estudar essas 3 disciplinas, porque elas são as únicas que a gente consegue estudar 100%. Então, essas você separa aí, tá? Eu estou falando aqui de 30% porque a gente faz uma prova de 80, mas a gente só precisa acertar 40, tá? Então, são 8 questões de ética, que totalizam 20%, 2 questões de ética, que é 5%, e 2 questões de consumidor, mais 5%. Só que você tem 30% do que você precisa para passar. Olha como já ficou melhor. Fala para mim, não ficou melhor? Porque aí, você estudando essas 3 disciplinas, você vai buscar em prova 28 questões, que é o que você precisa para passar. Isso já vai te ajudar bastante, tá? Tá, Adri, mas e agora? Qual é a disciplina que a gente escolhe? Gente, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Porque, olha só, é óbvio que a gente vai estudar as disciplinas que têm uma maior pontuação, porque a gente vai conseguir abranger aí mais temas, né? Se por acaso eu estudo um conteúdo de constitucional e constitucional tem 6 questões, eu tenho mais chance de acertar questões de constitucional. A grande questão é que, mesmo sendo poucas disciplinas, existe muito conteúdo. E aí, na hora de selecionar, eu preciso saber muito bem que disciplina eu vou selecionar. Eu vou explicar para vocês.
Hoje, com a mudança da prova, a gente tem aqui a maioria das questões. Quando tem muitas questões, tem só 6 questões, tá? O resto passou para 5, passou para 2. Então, eles têm uma pontuação equiparada. Quando eu olho para civil, quando eu olho para processo civil, quando eu olho para processo penal, quando eu olho para constitucional, o que é que eu vejo? Vejo a quantidade de questões iguais. E eu vejo muito conteúdo e meu tempo chegando para a prova. Aí a minha pergunta para você é: que disciplina é mais estratégica para eu estudar nesse momento? Qual será? O que é que eu pensem? Então, eu vou deixar um tempo aqui para vocês pensarem. Dentro desse contexto que eu estou falando, que disciplina seria a disciplina mais estratégica para você conseguir a sua pontuação? Pensaram? Vou dizer para vocês, olha só, a disciplina mais estratégica que você pode pensar em fazer. Não vai ser aquela disciplina que eu vou te contar, tá? Não é uma disciplina que, assim, eu vou conseguir te dizer claramente por quê. Porque a disciplina mais estratégica é aquela disciplina que você mais precisa. Então, toda vez que eu digo assim, gente, toda vez que eu disser, ó, o resultado da prova depende mais de você, é por conta disso, tá? É porque no final a gente precisa lembrar, né? A gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter essa consciência de que os resultados são individuais. Então, assim, o que é que eu vejo? É muito comum, eu vou estudar constitucional, vou fazer o mesmo cronograma da minha amiga. Só que você tem uma percepção, você tem uma nota, você tem um entendimento daquela disciplina diferente da sua amiga. Então, como é que a gente resolve isso? Eu sempre digo para vocês, a melhor forma de organizar as disciplinas que vocês precisam estudar é fazendo um simulado. Peguem um simulado ou peguem a última prova da OAB. Responda essa prova. Responda toda essa prova. Analise quanto você pontuou. Das disciplinas que você pontuou, faça um ranking das disciplinas que você mais pontua para as disciplinas que você menos pontua. Dessas disciplinas que você menos pontua, dá uma olhada quantas são do grupo A, ou seja, quantas são aquelas mais importantes que têm uma pontuação maior. Identificou isso? O que é que você vai fazer? O ranking da tua prioridade. Porque agora você não vai estudar o que eu estou te direcionando. Você vai estudar o que você precisa. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente passa a responder simulados, é muito comum a gente perceber que algumas disciplinas, mesmo que a gente não tenha estudado, a gente consegue pontuar. Quando eu faço a correção dos meus alunos, a correção dos simulados, eu sempre vejo que civil, por exemplo, é uma disciplina muito grande. Então, é uma disciplina que no preparatório você não se dedica muito a ela. Alguns alunos nem estudam, mas mesmo não estudando, os alunos acertam 2, 3 questões. 3 questões é 50% da disciplina, isso já é ponto suficiente. Não acho que a prova da OAB é uma prova que você precisa gabaritar todas as matérias. É óbvio que você deve se dedicar para gabaritar aquelas matérias que você sente uma maior segurança. Porque se você consegue gabaritar, você vai compensar aquela disciplina que você não sente segurança, entende? Mas a grande maioria das pessoas que são aprovadas, isso com relação aos dados da Fundação Getúlio Vargas, os alunos eles têm uma aprovação mediana. Os alunos conseguem ser aprovados performando 41, 42, 43, a grande maioria. E aí, dentro desse contexto, o que que o aluno faz? Ele tenta não zerar, ele vai acertando ali um pouquinho de cada coisa. 2, 3 questões, a depender da matéria, isso já vai ser 50% daquela disciplina. Então, se você é uma pessoa que estudou bem civil, às vezes tem aluno que, eu amo penal, tive um professor excelente de penal, eu consigo responder muitas questões de penal. Se você faz um simulado e você pontua 3 questões, por exemplo, de penal, e quando vai em constitucional você zerou, o que é mais estratégico para você? Fazer constitucional, entende? Por quê? Porque o penal você já consegue, o constitucional agora você vai pontuar, os dois vão casar e isso vai trazer excelentes resultados para você. Então, assim, gente, uma coisa que eu quero que vocês guardem no seu coração. A prova da OAB é uma prova que você precisa ter estratégia.
Você precisa analisar o teu resultado. É muito comum o aluno, não, eu quero um cronograma, me dá um cronograma para passar na UAB. Eu vivo isso. E vendo o cronograma, eu tenho outras mentorias, eu tenho mentoria em grupo, eu tenho mentoria individualizada. Mas a questão é que, independentemente dela ser em grupo ou individualizada, eu sempre digo para ele: aqui não tem nada pronto. Ou você personaliza para criar uma estratégia que realmente traga resultados para você, ou muito provavelmente você vai viver ciclos de reprovação. E, gente, é muita gente que vem para mim depois de reprovar 5, 6, 7, 10 vezes. E todas as vezes que eu vou olhar o que o aluno está fazendo, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo o cronograma que o amigo indicou, que o amigo passou, que ele fez na prova que reprovou, e ele acha que ele não estudou o suficiente e repete essa prova. Então, assim, é muito importante que vocês tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo e entendam principalmente que esse é um resultado individual. A prova, ela é individual. Então, o seu amigo, ele pode ter tido um resultado diferente do seu, porque o nível de aprendizagem dele é diferente do seu. Então, você precisa entender isso. Se você estiver na mesma sala, com o mesmo professor, nós temos pessoas ali com perfis diferentes. Observe se na sua sala não tem o amigo que sempre tira nota maior, o amigo que tira nota mediana, o amigo que fica na final. E quando você vai olhar a estrutura comportamental dele, alguns estudam, só estudam, outros estudam e trabalham, outros estudam o dia inteiro para concurso público. Então, o fato do professor dar um conteúdo e o aluno não ter o mesmo rendimento, não fala nada sobre o professor, mas fala sobre a vida e o comportamento do aluno, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que desde hoje eu estou falando. Comportamento, comportamento. O comportamento é que vai fazer você ser aprovado. É o comportamento que vai te trazer a constância. É o comportamento que vai fazer você sentar, estudar, ler, treinar questões, fazer o que precisa ser feito para que você alcance aí a sua aprovação. Então, novamente, vamos recalcular aqui o que a gente está falando. A gente tem uma prova que vai acontecer no próximo mês. Está no momento exato de você parar e responder simulados. De preferência, faça essa análise depois de responder no mínimo 2 simulados, porque uma prova não mede conhecimento de ninguém. Talvez em uma prova tenha alguns conteúdos que você não tenha estudado, que você não tenha tido a sorte dele ter sido direcionado para você. Então, faz mais de um, depois faz o teu ranking e constrói a tua estratégia. Eu garanto para você que se você tiver uma estratégia, olhar para você, olhar para o teu comportamento, pensar em tudo que eu falei para você, você com certeza vai alcançar a tua aprovação. É certo, e você não tem ideia da riqueza que é o que eu estou te dizendo, sabe por quê? Porque quando a gente vai analisar a reprovação, a grande maioria dos alunos que reprovam, eles não reprovam porque eles não sabiam que tinham que estudar. Eu sempre falo, a reprovação ela não vem do quê? Ela vem do como. A questão é, o aluno ele sabe que tem que estudar controle de constitucionalidade em constitucional. O que ele não sabe é quantas disciplinas ele vai ter que estudar. Dentro dessas disciplinas, como ele vai ter que estudar? Qual o tempo de dedicação? Quanto ele tem que reter? Quanto ele vai render? Isso é que vai fazer a diferença, entende? Então, assim, é muito importante que você tenha esse olhar exclusivo. É importante que você escute o seu professor, você direcione os conteúdos. Ele vai saber te direcionar. Mas essa parte, essa estratégia, essa análise do resultado, só você vai conseguir fazer por você, porque o professor ele vai estar falando sobre o conteúdo dele, sobre a matéria dele. E você precisa analisar a matéria dele e todas as outras matérias, e principalmente quanto você precisa pontuar mais para chegar aí na sua aprovação. Tá claro isso? Me digam se depois dessa aula vocês não ficaram mais animados para ir buscarem a aprovação de vocês. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, tenho tanta certeza que eu vou ficar esperando você me chamar lá no Instagram. Adri, estava lá na aula e ó, foi um divisor para mim, gente. Faz, faz porque isso é um propósito meu, isso é um princípio.
Eu sempre estou dizendo isso para vocês. Lá no Instagram, nas minhas aulas, eu estou sempre falando. Olha para você, olha para o teu resultado, não olha para o vizinho, não olha para o cronograma pronto. Até tem um cronograma pronto, não tem problema você ter cronograma pronto. A questão que eu quero que você faça é, pegou o cronograma. A primeira matéria é constitucional. Não vai começar constitucional sem saber como é que você está em constitucional. Porque, de repente, se nesse teu cronograma penal tiver na última disciplina e o teu gap for penal, tu vai estudar mais do mesmo, vai gastar teu tempo, e quando chegar na matéria que você mais precisa, tá em cima da prova, não vai dar tempo. Isso aqui muda o teu jogo. Isso aqui muda o teu resultado. Pode acreditar. Depois me manda aí a tua dúvida, me fala se você gostou. Voltarei aqui para conversarmos mais um pouco sobre a tua prova. É sempre um prazer para mim estar aqui com vocês. Vou ficar honrada, extremamente feliz se você vier depois falar comigo, me dar um feedback, me traga dúvidas, quais são as angústias de vocês. Eu gosto muito de trazer conteúdo que são necessários para vocês. Eu trabalho com muita gente, eu falo com muitos alunos, mas você é único. Não existe dúvida que não possa ser respondida, não existe pergunta que não é inteligente, não existe você no meio disso tudo. Então, às vezes, ai, será que a minha pergunta vai ser idiota? Será que eu vou. Será que ela vai me responder? Não, gente, eu respondo todo e qualquer tipo de pergunta voltada para a prova da OAB. Então, se você ficou com qualquer dúvida, se você quiser falar, se reúnam, falem comigo que a gente traz aqui o tema para trabalhar em prova, tá certo? Por hoje é só. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero no Senhor ter contribuído. Espero ter o retorno. E espero principalmente que você saia dessa aula e corra para fazer um simulado. Corra para fazer um ranking das disciplinas que você pontua, da que não pontua. E vamos com tudo, porque só não passa na prova da OAB quem desiste. Se você não desistir, você vai ser aprovado. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Um beijo e até mais.